Oi, boa noite, pessoal. Já seguidor. Oi, Theo, boa noite, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa Bom, noite. boa noite. Deixa eu botar aqui no cronômetro. A gente sempre espera uns minutinhos antes de começar para o pessoal ir entrando. Aí a gente dá sempre um tempinho, tá? Para o pessoal entrar. Tudo bem. Tá bom? Pegou sua água, eu não peguei a minha, tudo bem. Peguei um café. Peguei a também. E como é que tá a quarentena, Theo? Bom, eu gosto de ficar trancado. Ah, você gosta de ficar Eu trancado? eu já sou do isolamento social desde antes da pandemia. Então, não, assim, da perspectiva individual tudo bem. É claro que a perspectiva coletiva está péssima, né? Ah, A gente está no auge, né, da crise. Mas pois eu é. acho que daqui a pouco acaba. Você acha que o isolamento daqui a pouco acaba? Não, dizem que a partir do mês que a gente está no ponto mais alto agora, né? Então, a partir do mês que vem começa a diminuir. Daqui a pouco eu digo, sei lá, daqui a uns 2 meses, eu acho que Ah, sim. a Ah, eu turma também acho. começa a descer mais para a rua do que está agora. É, assim. É. Oi, Dani, quanto tempo não te vejo? Aqui, boa noite. Eu acho que realmente daqui a 2 meses deve voltar, né, ao normal. Apesar que por aqui onde eu moro, assim, as pessoas estão frequentando lugares normalmente e tal, assim, Já mesmo com voltaram ao calor. normal. É. Eu vou lançar um livro agora mês que vem. Vai ter que ser tudo virtual, né? Vamos fazer lançamentos virtuais, porque ir para a livraria nem pensar agora. Vai receber autógrafo virtual, né? Você vai fazer o autógrafo e vai mandar, né? Pra pessoa que comprar o É. livro. Sabe que eu nem tinha pensado nisso? Pode ser isso, né? É, porque acho que é a única coisa que, né, que impede. Você pode ainda dar naquela palestra inicial, mas o autógrafo que complica, né? Fotos também, essas coisas. O que importa é que chegue para todo mundo. É verdade. Qual é o tema do seu livro? É sobre os 200 anos do Engels, do Friedrich Engels. Ele comemora agora, quer dizer, comemoraria agora o bicentenário em novembro de 2020. Interessante. Hum. Você fez a sua trajetória acadêmica toda no IESP, também igual a Maíra? Não, não fiz nada no IESP. A Maíra de lá eu fiz o contrário. Na verdade, eu fiz por vários lugares. Eu fiz graduação na PUC, em Ciências Sociais. Depois eu fui fazer o mestrado em Ciência Política na UF. Aí voltei para o doutorado na PUC e agora estou fazendo meu pós-doutorado na UERJ. Tem mestrado em ciência política na UF, eu não sabia. Tem mestrado e. Mestrado e doutorado. É, doutorado também. Acho não, com certeza. Não, não sabia, não. Eu fiz também, quase tudo na UF. Também eu amo a UF, né? Eu não sabia que tinha um programa de ciência política lá. No estado do Rio de Janeiro só tinha ciência política na UF e no IESP. Agora tem na Unirio também. Ah, é. Não, em pós-graduação na Unirio tem ciência política? Mestrado. Abriu ano passado ou ano retrasado.
Show de bola. Eu gosto muito de ciência política. Eu acho que se eu fizesse outra graduação, seria em ciência política ou psicologia. Eu gosto disso. E qual que foi que você fez? Eu fiz pedagogia. Aí eu fiz pedagogia lá na UF, fiz doutorado na UF, o mestrado que eu fiz na Unirio. Então, mas eu gosto bastante de ciência política. Até quando abriu na Unirio, eu fiquei muito tentada a fazer reingresso e tal, mas aí eu destentei, falei, não, rápido, mais 4 anos, falei, muita, não, muita coisa já. Acho que agora dá para começar, porque já deu 5 minutinhos. Vamos começar. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Patrícia Silva. Eu sou funcionária do gabinete da direção do IFIX. Estou aqui hoje para apresentar mais uma live da nossa série Bate-Papo. O objetivo dessa série é trazer convidados para falar de temas sociais importantes, relevantes para a nossa comunidade acadêmica do IFIX e para a nossa sociedade no geral. E nosso convidado de hoje é o Teófilo Rodrigues, que é pesquisador do LAPCOM e pós-doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ. Hoje nós vamos falar da política estadual do Rio de Janeiro, que eu preciso muito de ajuda. Eu imagino que outras pessoas também estejam na mesma situação que eu e não compreender o que está acontecendo. Então, Theo, eu já de antemão agradeço muito o seu aceite pelo convite, pelo nosso convite, e estou muito satisfeita com a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, né? Eu fui professor substituto aí do IFIX um tempo, 2 aninhos, então é um prazer falar com o IFIX. É muito legal. Não, e assim, eu pensando nesse tema, né? Porque estou organizando as lives nesse perfil. Quando a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, ela mora em Seattle, e ela perguntou, Paty, o que você acha que vai acontecer com o Wixom? Aí eu fiquei pensando, eu não sei o que vai acontecer com o Wixom, porque eu estou tão focada em criticar o Bolsonaro que eu esqueci dele, do Wixom. E aí eu fiquei pensando, de repente outras pessoas devem estar na mesma dúvida que eu. Seria legal um especialista falar sobre esse assunto, né? Aí foi que a Maíra deu a sugestão, deu essa indicação do seu nome. Então, o Theo, queria perguntar o seguinte, já no começo, como é que você avalia o governo Wixom até agora? Qual é o panorama da política estadual da gente aqui no Rio? A gente completou agora 1 ano e meio, né, do governo do Witzel. Em teoria seria pouco mais para uma avaliação, mas esse governo foi tudo acelerado. Aliás, isso foi na política em geral, né? O governo federal foi a mesma coisa, e aqui o governo estadual também, foi tudo muito acelerado. De certo modo, até agora, essa avaliação só pode ser negativa. E esse negativo eu explico que seria por mais ou menos não, seriam por três, pelo menos eu defino assim, 3 aspectos principais. Né? Tem sido uma avaliação muito negativa na política de segurança pública, tem sido uma avaliação negativa na gestão administrativa e tem sido uma avaliação negativa na gestão política, propriamente dito. Na política de segurança pública, é assustador o que tem acontecido. Em 2019, Patrícia, as mortes por intervenção de policiais no Rio de Janeiro cresceram quase 20%. Né? O primeiro ano da gestão do governo Witzel cresceram quase 20% em relação ao ano de 2018, o ano anterior. Chegou a 1.810 vítimas, é o número que nós temos hoje. Né? Esse é o maior número já registrado no Rio de Janeiro. Né? Desde que se começou uma série histórica de acompanhamento das mortes por policiais, esse foi o maior número de mortes por policiais no Rio de Janeiro, algo impressionante. De certo modo, isso é resultado daquela própria política que o Witzel transmitiu, apresentou publicamente na televisão. Todo mundo aqui lembra, né? A política do mira na cabecinha. Isso é aquilo que, na teoria política, na ciência política, a gente tem chamado de necropolítica. Né? Necropolítica. O que é a necropolítica? É um conceito desenvolvido pelo Achille Mbembe, que é um filósofo, um teórico da política camaronês, que trata justamente desse tipo de política pública, dessa atuação do Estado, dessa intervenção do Estado, uma política da morte,
uma política em que o Estado decide qual é o setor e quem é que mora nesse setor que pode morrer. É exatamente isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, é uma avaliação negativa na segurança pública. É também uma avaliação negativa na gestão administrativa aqui do Rio, né, do governo do Estado. E o que tem ocorrido na Secretaria de Saúde é muito exemplar do que eu quero apontar como uma avaliação negativa, né? De denúncias e mais denúncias que, aliás, culminaram no processo de impeachment do Witzel, sobre as relações que a Secretaria de Saúde mantinha com organismos particulares, organizações sociais, né, que são entidades privadas. Então, a forma como foram construídos, ou melhor, como não foram construídos, apesar de terem recebido para isso os hospitais de campanha, os aparelhos, os respiradores, né, que também foram muito suspeitos, chegaram depois, atrasados. As investigações mostram como foi comprado muito mais do que seria o necessário para o Rio de Janeiro. A gestão de algumas UPAs na Baixada do Fluminense também parece, as investigações apontam como superfaturadas para algumas entidades privadas. Então, tudo isso é uma crise de gestão a ponto de hoje o governo do Estado não ter, no meio da pandemia, aliás, no governo federal é a mesma coisa, não tem ministro da Saúde, e no governo do Estado não tem secretário de Saúde. Olha só a situação do Rio. Não é só o governo federal que é problemático, no caso do Rio, no meio da pandemia, o próprio governo estadual também. E, por fim, nessa sua primeira pergunta, tem um terceiro elemento, que é a crise da gestão política também. A gente sabe que um bom governante é aquele que tem capacidade de articulação política mínima. E hoje isso não acontece com o Witzel. Ele está completamente isolado entre os partidos políticos e está completamente isolado na sociedade civil. Não há nenhuma base de apoio. Se a gente for recuperar aqui a expressão do pai da sociologia, né, o Max Weber, que acabou de fazer 100 anos da sua morte, esse mês, Weber falava da política como vocação. Se a gente for olhar para o Witzel, é o inverso, né? É a completa falta de vocação para a política que ele demonstra. Ele foi eleito exatamente com o discurso de antipolítica, né, de outsider, e é justamente por esse discurso que provavelmente ele cairá. E exatamente essa pergunta que eu gostaria de fazer, talvez eu devesse fazer antes, né? Como é que a gente chegou nesse estágio, a gente de eleger uma pessoa sem experiência em política, em gestão política? Não é o padrão de governadores no Rio de Janeiro, não é, Théo? A gente já teve governadores anteriores que tinham alguma experiência em carreira política, né? Acho que a maioria estão presos ou foram presos. Enfim, mas eram políticos de carreira, não é como Witzel. Ele é um juiz que entrou na política agora. Assim, o Rio de Janeiro acabou de ser aceito para publicação um artigo meu que eu trato dessa política do Rio de Janeiro, dos 4 realinhamentos partidários que tivemos no Rio. Né? A gente teve um momento do chaguismo, quem conhece um pouco a história do política do Rio, a gente teve um momento do chaguismo, que vai até a década de 80. A partir da década de 80 e a década de 90, a gente tem um período muito grande de governos do brizolismo, né? de um realinhamento partidário que traz o brizolismo para a gestão do Estado no Rio de Janeiro. O brizolismo aqui não é só o Brizola, mas também seus discípulos, né? Figuras que saíram do campo político do Brizola. No início dos anos 2000, há um terceiro realinhamento, que é quando rompe-se o brizolismo e quem é eleito são figuras vinculadas ao PMDB. Então, vai ter a Rosinha Garotinho, embora a Rosinha venha do brizolismo, mas ela passa para o PMDB, depois Sérgio Cabral e depois Pezão. Vão ser aí 16 anos com o PMDB, não só Garotinho antes, Rosinha, Cabral, depois Pezão. Então, são quase 16 anos de PMDB no governo. E na prefeitura, a mesma coisa, no caso do Rio de Janeiro, da capital, com o Eduardo Paes. Em 2016, há um quarto realinhamento, que é quando, por conta das prisões, toda a direção do PMDB vai para Bangu, então o PMDB deixa de ser a hegemonia no Estado. Então, a gente tem uma transição, um novo realinhamento em 2016, que começa
com a vitória do Marcelo Crivella na capital, na cidade, e 2 anos depois culmina com a vitória do Witzel, para o governo do Estado. Mais importante dizer, não é só a vitória do Witzel, é a derrota de Eduardo Paes, que era um representante daquele PMDBismo, daquele realinhamento anterior. Então há um novo realinhamento. O Rio de Janeiro está vivendo uma coisa nova agora, desde a eleição de 2016 Crivella e 2018 com o Witzel. A grande questão, na verdade, é se esse realinhamento será tão duradouro quanto foi os anteriores, porque parece que não será. Crivella tem dificuldades para se reeleger, o Witzel não sabe, né, a grande dúvida é se ele vai conseguir concluir, né, não sabe nem se ele vai conseguir concluir o seu mandato, mas o fato é que hoje a gente vive um momento distinto na curva do Rio, como você bem apontou, em relação à nossa história. A eleição do Witzel é claramente, aqui no Rio, um espelho do que foi a eleição nacional do Bolsonaro. Dá para entender da mesma forma, até porque o Witzel só foi eleito por conta do apoio do Bolsonaro. Exatamente também essa questão, né? Na época das eleições, o Witzel e o Bolsonaro estavam bastante alinhados, até Dória em São Paulo com um alinhamento com o Bolsonaro. E ambos, agora, no meio da crise sanitária, eles não estão mais acompanhando esse alinhamento. Como é que você avalia o rompimento dessa ligação, desse relacionamento entre o nosso governador e o nosso presidente? O nosso governador só foi eleito quando Bolsonaro, falei aqui agora, né? Esse conflito entre os dois só vai crescer de fato a partir do momento em que o Witzel anuncia que será candidato a presidente da República, né? Ou seja, será um candidato em 2022 contra a candidatura de reeleição de Bolsonaro. Há ali, então, um claro rompimento entre as duas. Você acha Ele que se, ele se anunciou publicamente assim, como candidato presidencial em 2022. E é por isso que acontece um rompimento entre as duas figuras. Até então eles eram aliados. Né? Quando o Witzel anuncia que vai ser candidato, ele imediatamente passa para o campo da oposição ao Bolsonaro. Né? Porque o Bolsonaro com certeza tentará a reeleição em 2022. Então, quando a gente chega na pandemia, todo o conflito, tudo que o Witzel faz é se contrapor, da mesma forma como Dória faz em São Paulo. Tudo que o Witzel faz no Rio é se contrapor à gestão do governo federal. Então, a própria imagem negativa que ele tinha começou a ser percebida de forma mais positiva pela imprensa, né, como se ele fosse contra o negacionismo, porque se apresentou assim, né, contra o negacionismo de Bolsonaro, em favor da ciência e coisas do tipo. Ocorre que, apesar desse bom reconhecimento na imprensa, já que ele se apresentava, em parte da imprensa, já que se apresentava contra o Bolsonaro, isso foi muito negativo para o Witzel, porque ele não conquistou uma base de apoio nova, uma base social nova, e perdeu aquele time. Porque todo o campo bolsonarista que elegeu ele na última eleição, há 2 anos atrás, passa para a oposição. Então ele fica sem apoio, sem sustentação, né? Sem relação tanto na sociedade civil quanto entre os partidos políticos. Esse é o grande dilema do conflito entre os dois. Agora, tudo o que aconteceu mais recentemente, das investigações sobre o governo dele, jogaram um balde de água fria nas suas pretensões de ser candidato presidencial em 2022. Aliás, diga-se de passagem, o próprio partido dele percebeu isso. O próprio PSC, que era o partido do Witzel, parece que ele está para sair do partido agora, mas o próprio PSC, que até ontem era o partido dele, se transformou em partido da base aliada no governo federal. Né? Então foi para o outro lado. Então ele está hoje completamente isolado. Então, candidatura presidencial nem pensar agora. Uhum. Não, mas esse rompimento ele também foi potencializado em virtude da crise sanitária. Né? Que o governo, no início da crise, da pandemia, ele estava adotando política de retenção, de prevenção à disseminação do vírus, diferente da orientação que o presidente fazia. Isso, eu acredito que tenha aumentado esse rompimento, né? Foi potencializada. E ainda teve um apoio dos outros governadores. Parece que
tanto o Dória quanto o governador do Maranhão também fizeram um movimento contrário ao presidente. Se o Witzel está isolado, Bolsonaro também está entrando num certo isolamento, né? Mas olha o que tem de comum entre os três governadores que você mencionou. Entre o Dória, o Flávio Dino do Maranhão e o Witzel no Rio. O que tem em comum entre os três é que os três, no início do ano, se apresentaram como candidatos a disputar a eleição presidencial em 2022. Né? Então, é claro que aí pode-se tentar entender o que é causa e o que é consequência. Mas é claro que os três, por mais que tenham reconhecimento da ciência contra o negacionismo do Bolsonaro, os três souberam utilizar muito bem esse discurso para se contrapor desde já, ao governo federal, ao governo de Bolsonaro, já se apresentando como candidatos da oposição para a eleição de daqui a 2 anos. Nós estamos na eleição do ano de 2022, a gente vai ter muito mais candidatos que a gente teve na última. Se todos esses pretendentes realmente forem à frente, a gente vai ficar numa salada, num cardápio enorme de opções, né? Fazer uma pergunta: como você avalia o conflito entre o Witzel e o Bolsonaro no contexto da pandemia? Exatamente. Não, era isso que a gente conversou agora, né? Eles começam a fazer esse conflito por conta, o que está em jogo é a eleição presidencial de 2022. Se há esse conflito hoje, é consequência da disputa presidencial. E a pandemia foi um bom álibi para aqueles que queriam se distanciar do governo Bolsonaro. O Dória também era um aliado em São Paulo do governo Bolsonaro, usou a pandemia como forma de se distanciar, e o Witzel aqui no Rio foi a mesma coisa, né? Você acha que a gente vai viver um impeachment do nosso governador aqui no Rio? Seria a primeira vez, né? Mas tudo indica que sim, não dá para dizer que vai acontecer, né? Ninguém tem essa certeza hoje em dia, tudo é tão... Mas hoje, o retrato de hoje é de que sim, vai haver um impeachment. Por que dá para dizer assim que o retrato de hoje é esse? Não sei se vocês acompanharam a abertura do processo de impeachment na Alerj. Dos 70 deputados que existem na Assembleia Legislativa, 70 deputados na Alerj, né? Quantos votaram pelo impeachment? 69. E um faltou. Não teve um deputado em favor do Witzel. Os 69 votaram pela abertura do processo. Tudo bem que desses 69, 12 disseram que eram mais próximos. Eles disseram, não, a gente está votando pelo processo, abertura do processo para que ele tenha a chance de se explicar, mas mesmo assim é uma defensiva muito grande, né? Ele está completamente isolado. E as notícias que chegam da Alerj é de que os gestos dele são sempre gestos arrogantes, né? Ele não tem conseguido rearticular uma base. Daqueles 12 que votaram dizendo que estavam votando apenas para que ele tivesse chance de se explicar ao longo da investigação na Alerj, desses, com certeza, metade já desistiu dessa posição. Já está hoje se apresentando claramente contra o Witzel e já estão negociando. Muitos se dizem os bastidores de negociações abertas com o atual vice-governador do Rio. Então, assim, isso é consequência daquilo que eu comecei falando hoje, né? Da falta de vocação para a política, né? O termo weberiano. Ele não tem vocação para a política. Ele foi eleito, inclusive, por não ter. Ele foi eleito por ser um outsider, alguém de fora da política. E esse mesmo perfil que o elegeu será responsável agora, provavelmente, pela sua derrota, pela sua queda. O governador estava com políticas muito mais duras em relação ao isolamento durante a pandemia. E eu fiquei com a impressão que ele afrouxou conforme as denúncias para o impeachment ocorreram, né? Você tem essa visão também ou eu que estou extrapolando a minha análise? Tem essa interpretação, não dá para saber se é exatamente isso, mas após as denúncias ele tentou renegociar, organizar uma nova base com aquela turma mais próxima do bolsonarismo que havia ido para a oposição, mas agora já era tarde demais, né? Além disso, há de se dizer que houve um movimento empresarial liderado pela Fierj aqui no Rio de Janeiro, Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro, em favor, pela reabertura, né? Pela reabertura. Então, há uma pressão econômica muito grande para que isso acontecesse também.
Só que é como aconteceu nesse contexto, né, quando o impeachment, quando a Polícia Federal foi na casa dele, ficou parecendo que ele estava agindo de forma reativa à denúncia para encobrir uma coisa pela outra. Porque aconteceu tudo no mesmo time, mas que às vezes parece, mas pode ser que não seja, né? Vou tentar explicar. Houve o processo de... Houve aquela reunião ministerial, né? A famosa reunião ministerial em que o Bolsonaro cobra do Sérgio Moro e diz que tem que trocar, né? E no fim das contas o Sérgio Moro pede demissão. E o ponto ali que o Sérgio Moro diz é que o que o Bolsonaro queria era mudar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, por conta das investigações, né, no Rio. Então, logo depois disso acontecer, trocado o superintendente-geral, o diretor-geral da Polícia Federal é trocado, e 1 ou 2 dias depois a investigação contra o Witzel é aberta. A polícia vai lá na casa do Witzel. Então, o que ficou parecendo foi, bom, Bolsonaro trocou o diretor da Polícia Federal para que esse novo diretor da Polícia Federal fosse para cima do Witzel, que é seu opositor político. A história parece convencer, assim. O problema é que, por mais que fique muito certinho desse modo, quando se faz esse histórico, não é bem assim que funciona. A Polícia Federal, investigações como essa, operações como essa que chegaram até o Witzel, são operações muito longas, demoradas, né, e já estavam sendo organizadas há meses. Então não foi exatamente aquela mudança de um dia que fez no dia seguinte o diretor mandar a Polícia Federal. Não é exatamente essa relação tão clara. De qualquer modo, seja como for, o que se percebe é que o Witzel ficou muito mais introspectivo após aquela investigação, denúncia, do que estava antes, né? Antes estava toda hora na imprensa, falando, se posicionando contra o Bolsonaro. Desde aquele momento, isso mudou. Não é só o Witzel. A mesma coisa aconteceu com o Bolsonaro desde o dia em que acharam o Queiroz na casa do seu advogado. Desde então, que todo mundo mais comenta e que o Bolsonaro parou de falar, né? Não tem mais as grandes polêmicas diárias dele. Ele não tem É uma falado reação natural desses dele, atores políticos. não tem mais falado diariamente com a claque dele, né? Ele falava, enfim, ficou quieto. Agora, Theo, eu queria dar um pulo rapidinho sobre as nossas perspectivas municipais. Eu não voto na cidade do Rio de Janeiro, mas a UFI fica na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos falar um pouquinho. Quais são as perspectivas que você percebe para as eleições municipais? O que a gente pode esperar? Essa eleição vai ser bem disputada, né? Eu me lembro de uma eleição passada, uma eleição municipal passada, um cientista político que eu gosto bastante, que é o Fabiano Santos, que foi aquele fix, inclusive, mas hoje é professor do IESP. O Fabiano dizia o seguinte, olha, quem quiser emoção nessa eleição, pegue a ponte aérea. Ele queria dizer, vai para São Paulo, porque aqui no Rio não vai ter emoção nenhuma. A gente pode dizer que nessa eleição vai ser diferente daquela que o Fabio falava. Nessa eleição vai ser uma eleição bem disputada, vai ser emocionante. Porque, ao contrário do que ocorre normalmente, no Rio de Janeiro, o prefeito, o candidato à reeleição, está muito mal avaliado, né, que é o Marcelo Crivella. Então, isso permite com que haja uma disputa muito maior. Há outros pretendentes com maiores chances, inclusive, do que ele. Então, hoje as pesquisas indicam que nesse primeiro momento, claro que tudo pode se desenhar, ainda tem coisa para andar, a eleição foi adiada para novembro, mas tem um mês a mais, né? Mas, por enquanto, as pesquisas indicam que há 3 candidaturas muito fortes em contraposição ao Crivella. Em primeiro lugar, o Eduardo Paes, que está agora no DEM, ex-prefeito da cidade, e que aparece em todas as pesquisas em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pesquisas apontavam o Marcelo Freixo, do PSOL, que inclusive foi ao segundo turno na última eleição, mas que agora, nesse mês passado, retirou a candidatura, apesar de estar em segundo lugar. A grande dúvida que há no mundo da política é se ele conseguirá repassar, transferir os seus votos, as suas intenções de votos, para a candidata que o substituiu no PSOL, que é a Renata Souza, atual deputada estadual. Um terceiro nome, sem ser o do próprio Crivella, tem aparecido bem nas pesquisas, é o do PDT, da delegada Marta Rocha, que conseguiu, inclusive, já reunir apoios do PSB e da Rede. O PSB do Molon deve apoiar a Marta Rocha, e a Rede deve indicar, inclusive, o vice da Marta Rocha, que provavelmente será
o ex-dirigente do Flamengo, o Bandeira de Mello. Então, essas são algumas candidaturas fortes que devem se contrapor ao Marcelo Crivella, garantindo uma certa disputa acirrada entre esses quatro. Não, desculpa, quem é na rede não vai ser o Molon, vai ser a Marta Rocha? Não, o Na Molon é do rede? PSB. Ah, Molon PSB. O Molon apoia a Marta Rocha. Ah, mas o E, Molon não foi inclusive, candidato dessa vez? não, Molon não, com certeza não é candidato e já anunciou apoio para Marta Rocha. E, inclusive, articulou para que o vice da Marta Rocha seja da rede, que é o Bandeira de Mello, do Flamengo, que era ex-diretor do Flamengo. Uhum, tá. Mas a Benedita da Silva. Benedita é um nome forte, né? Já foi governadora do estado, vice-governadora, mas assumiu quando o garotinho foi se candidatar à presidência. Mas o PT não tem aparecido bem nas pesquisas, né, nas intenções de voto. Eu me recordo que até a primeira intenção, não sei se eu estou enganada, do PSOL era uma articulação de unificação das esquerdas com o Marcelo Freixo de cabeça de chapa e a Benedita da Silva como vice, né? E até eu mesma fiz algumas críticas, né, perguntando por que a mulher negra não pode ser cabeça de chapa, a mulher negra só serve para ser vice. Mas isso não Agora acabou. será, que é Agora a Renata será. Souza. Agora será. E aí eu fiquei perguntando exatamente isso. E você não citou a Benedita, ela retirou a candidatura? Não, porque eu estava pensando nos quatro nomes mais fortes. Além deles, tem outros, né? Por exemplo, o PCdoB vai lançar o Brizola Neto. O PT vai lançar a Benedita. E existem alguns outros candidatos também, outros pré-candidatos que também apresentam. O Marcelo Calero, do Cidadania, se apresentou como possível candidato, mas muita gente acredita que ele apoiará o Eduardo Paes. O Paulo Marinho, presidente do PSDB no Rio, ex-bolsonarista, deve apoiar. Falou que seria candidato, mas muitos acreditam que apoiará o Eduardo Paes lá quando chegar mais para frente na eleição. Então tem vários nomes. O Rodrigo Amorim, aquele que rasgou a placa da Marielle, do PSL, Ele vai ser bolsonarista, mas agora candidato? ele se apresentou como candidato, mas o Eduardo Paes já disse publicamente que gostaria que ele fosse o seu vice. Né? Então, há várias possibilidades ainda, pré-candidaturas em aberto, mas que provavelmente muitas delas afunilarão em candidaturas menores, né? Em outras candidaturas. Nossa, ainda bem que eu não voto no Rio, porque isso aí é bem confuso, o hotel com essa situação toda. Onde Realmente você vota? bastante emoção. Eu voto em Maricá. E, afinal, a gente está um pouquinho mais resolvido lá, né, Ah, é o Fabiano Horta. com a Bel Norte. Então, assim, aqui no Rio tá parecendo muito confuso. Você acha que dos preferidos, se você fosse apostar em algum, quem levaria a eleição? Eu diria que está entre os quatro que eu citei, entre Paes, Crivella, Marta Rocha e Marta Rocha e Renata Sou. A Renata, se ela conseguir receber os votos do Freixo, né? Ainda tem que ter ainda não saiu nenhuma pesquisa com o nome dela. Quando sair uma primeira pesquisa já com o nome dela no lugar do Freixo, vai dar para a gente saber se esse eleitorado migrou de fato para lá ou se não. Porque o que acontecia? Como o PT indicou num primeiro momento que seria vice do Freixo, como você bem mencionou, a Benedita seria a candidata vice do Freixo. Então ele ficou muito alto, muito bem nas intenções de voto, apareceu em todas as pesquisas muito bem. Pode ser que com a retirada dele, o PT tendo uma candidatura própria, uma parcela grande desses votos se divida, né? Então, você reivindicou que não tinha nenhuma mulher negra, agora pode ser que sejam duas mulheres negras candidatas e pode ser que o voto da esquerda se divida entre as duas, né? O que reduziria as chances delas. Mas com certeza o Eduardo Paes, que aparece em primeiro lugar nas pesquisas, e o Crivella e a Marta Rocha estão bem. Esses três são os nomes fortes para estar no segundo turno. Tem que ver como vai ser essa transferência do Freixo, para saber se alguém do PSOL poderá Então, disputar também. apesar assim, do Freixo estar em segundo lugar, ele também foi para o segundo turno na última eleição. E ele, ao meu ver, ele tem poucos votos, eu até brinco, né? Passou de Santa Bárbara, ele já não ganha muitos votos. Né? O reduto dele é basicamente ali na Zona Sul.
Você acha que a Renata ela consegue se manter forte mesmo nesse cenário em que assim, o celeiro eleitoral da esquerda hoje é na Zona Sul, Grande Tijuca, né, do Rio de Janeiro? A Zona Sul, Grande Tijuca é muito voto, né? Tanto que levou ele para o segundo turno. E não foi assim, o lugar mais forte do eleitoral dele. Mas a Zona Sul, ele teve mais votos além. Mas, de qualquer modo, ele chegou no segundo turno. Porque para chegar ao segundo turno, você precisa ter 20% dos votos. 20% dos votos você consegue, se você é majoritário, como você está dizendo, em uma região só, como é o caso da Zona Sul, você consegue chegar. A grande questão da Renata Souza, a grande questão do PSOL, na verdade, é saber se com ela há uma transferência direta de todos os votos, as intenções de votos que havia feito para ela, ou se a candidatura da Benedita vai dividir, né? Se vai pegar uma parcela desses votos. Porque a esquerda no Rio tem esses 20%. A questão é que não necessariamente esses 20% vão estar no mesmo candidato. Eles podem se dividir, né? E ainda tem a candidatura da Marta Rocha, que também é de esquerda. Então, também vai tirar um pouco, né, desses votos, né? Quem seria o vice da Renata Souza? Tá em aberto, porque a intenção deles era trazer ainda o PT, iam tentar batalhar, mas o PT essa semana anunciou que vai com certeza com a Benedita até o fim. Então provavelmente vai sobrar para o pessoal ter que escolher o nome do próprio pessoal para ser seu vice, né? Isso é muito interessante. Eu espero que, sabe, como mulher negra, que eu veja assim, duas mulheres terem uma boa votação, né? Não voto aqui, como eu disse, não sou cidadã do Rio de Janeiro, mas espero que elas consigam ascender e tenham um bom resultado nas eleições. Eu queria saber o seguinte, porque olha só, o Eduardo Paes, ainda que ele esteja entre os favoritos que você citou, ele não teve uma votação muito expressiva quando ele concorreu a governador, né? O Witzel, Não, na cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes venceu, né? O Witzel venceu no interior. Mas se você só contar os votos daquela eleição na cidade, o Paes ficou na frente dele. então o Paes ganha no Rio de Janeiro. Então provavelmente a gente vai ficar uma disputa assim, entre Paes e Crivella no segundo turno, né? Se tiver. Vai ter. Provavelmente vai ter. A gente já O teve mais uma provável. eleição. É, Se você quer falar em probabilidades, o mais eu provável quero. é esse cenário. É isso. O mais provável seria isso, Paes e Crivella. Mas eu diria, e o Paes tem aparecido em primeiro lugar. E o Crivella conseguiu o apoio da família Bolsonaro, que dá um up para a sua candidatura. Então, tudo bem, o mais provável é esse cenário. Mas não é impossível que um candidato, uma terceira via, de centro-esquerda, consiga ultrapassar o Crivella e disputar o segundo turno com o Eduardo Paes. Isso não é descartado, né? Então está em aberto. Uhum. Essa é uma outra coisa interessante da família Bolsonaro apoiar o Crivella. Na última eleição teve um candidato próprio, né, que foi o Flávio Bolsonaro, e ele não vai repetir essa tentativa novamente na próxima eleição. Eu creio que seja pela conjuntura que não está muito boa para ele sendo investigado pela PF desse jeito, e ainda mais com Queiroz encontrado na casa da advogada dele. E na última eleição ele ainda desmaiou no meio de um debate, né? Precisou a Jandira Fegali atendê-lo, né? Ela que é médica. Mas é isso. O Flávio Bolsonaro está numa situação muito ruim, né? Imagina, passei a eleição toda com a turma perguntando onde está o Queiroz, falando de laranja, né? Então, Não até tem como. provavelmente, deve ser por isso que a família, né, descartou. Ainda tem um Carlos Bolsonaro, poderia ser. Até pensei, será que o Carlos Bolsonaro ele vai assumir? Ele vai ser candidato a vereador, né? Ele se filiou ao partido do Crivella e vai ser candidato a vereador mais uma vez. Na verdade, tem algo mais aí. Você sabe que hoje a Rede Globo faz oposição aberta ao governo Bolsonaro. Ele precisa ter um canal de comunicação, e esse canal hoje é a Record. E a Record é da família do Crivella. Então, houve uma negociação entre o partido do Crivella, a Record e Bolsonaro, né, esses três atores, para que houvesse, né, ao mesmo tempo que há o apoio da Record
para Bolsonaro, há um apoio de Bolsonaro para os candidatos da Record, ou dos candidatos do PRB, agora se chama Republicanos, que é o partido do Crivella. Uhum. O Witzel vai apoiar alguma dessas candidaturas? Ele ainda não. Ele, na verdade, ele tinha lançado uma outra juíza, né? Se eu não me engano, é Glória Heloísa, o nome dela. Ele lançou uma juíza para ser candidato pelo partido dele. Mas isso foi antes de toda essa confusão. Isso foi no início do ano. Desde então, nunca mais se falou muito sobre isso. Então, você sabe como é que ficou essa situação. Não deve ser bom para a candidata do partido dele ter o apoio dele a essa altura do campeonato. Acho que ela vai dispensar e vai tentar fazer uma candidatura própria sem vincular o nome dele, né? Senão ela não vai conseguir muita coisa. E seria a mesma lógica da candidatura dele, né? Ou seja, alguém que vem de fora da política, alguém que vem da justiça, ela é uma juíza. A ideia era essa. Mas não abriu muito espaço para isso, não. Não, o bom, interessante de você estar falando dos candidatos é que, ao me parece, são todos já dentro da política, não está tendo nenhum outsider. Né? Como foi no governo, na eleição para governador do estado. Na verdade, naquela eleição, o único outsider foi o próprio Witzel, né, que deu a sorte de conseguir, na reta final da campanha, o apoio da família Bolsonaro. Por enquanto, nessa eleição não vai ter. Teria talvez o Bandeira de Mello, mas ele retirou para apoiar a Marta Rocha. E teria, engraçado, né, além do Bandeira de Mello, que é ex-diretor do Flamengo, tem um outro diretor do Flamengo que também deve ser candidato, que vai ser pelo Partido Novo. Né? Também vem de fora da política, mas até então tem sido uma pré-campanha inexpressiva eleitoralmente, né? Muito pequenininha. Ainda tem um novo, é verdade. Na última eleição, se eu não me engano, foi a Carmen Migueles. Né? Isso. O Novo tá com candidato, eu não vi isso. É o Fred Luiz, se eu não me engano, que é ex-diretor do Flamengo. Então, mas tá inexpressivo. As pesquisas mostram sem votos. Né? Uhum. Eu vejo o Novo com mais expressividade em outros estados, né? Do que aqui no Rio. Acho que ainda no Rio ainda tá ainda muito embrionário, né? Um partido pequenininho. Em Minas elegeu o governador, né? Mas menos por conta do partido e mais por aquele aspecto das candidaturas outsider, né? Então, assim como o Bolsonaro não foi eleito por causa do PSL, assim como o Whitson não foi eleito por causa do PSC, o governador o Zema, em Minas Gerais, também não foi eleito por causa do Partido Novo, né? Foi eleito por ele, ser uma candidatura de fora da política. Então, o Partido Novo, de fato, ainda é inexpressivo na política brasileira. Até porque ele conseguiu eleger um número substantivo de deputados federais, considerando o tamanho do partido. Né? Para aquela eleição. Para aquela eleição, sim. Mas aqui no Rio, não. Eu estou falando do Novo, porque eu vejo muita gente militando nesse partido, entra e tem um monte de coisa laranja, sabe assim, né? E aí eu falo, não sei se estão crescendo ou se eu que estou vendo muito. Eu não conheço ninguém. Também não conheço, mas só vejo assim. Bom, Theo, eu gostei muito da nossa conversa. Eu sei se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre a política do Rio que você acha relevante. Daqui a pouco não, acho que é um pouco isso que a gente conversou e nada que foi dito aqui é muito seguro por mais do que 24 horas, né? Porque amanhã pode tudo mudar, depois de amanhã pode tudo mudar de novo, a gente não sabe quando que a Polícia Federal vai resolver agir, vai amanhecer na casa de alguém. Então, aqui no Rio tem dessas coisas, né? A Polícia Federal virou um ator político importante, relevante, que pode mudar todo o cenário. O impeachment só deve ter uma resposta para o fim de julho, talvez em agosto. Então, o que pode mudar na política carioca é um pouco está dependendo do tempo do impeachment, da votação, do processo que está aberto na LEG. A gente tem que ficar acompanhando, a gente tem que fazer live todo dia, toda hora, uma notícia nova, e a gente acorda
dorme de um jeito e acorda de outro, sabendo outras coisas, né? E é muita coisa. Eu queria tanto ter feito justamente essa live para conversar com alguém sobre isso, porque eu estava um pouco perdida, né? Falei para você no início, minha irmã perguntou e eu não sabia responder. Estava tão antenada em criticar o governo federal que eu esqueci do meu governo do meu estado. E eu falei, vou lá, procurar alguém que possa me explicar o que está acontecendo. Espero que não tenha ficado ainda mais confuso isso tudo. Não, ficou claro para gente. Eu agradeço muito essa sua participação. Espero poder contar contigo em outras oportunidades, quando acontecer mais eventos no Rio de Janeiro, que eu acho que vão acontecer em breve. Aí, de repente, faz uma nova live para explicar mais coisas ainda, mais novos eventos. Tudo bem. Só chamar. Foi um prazer. Tá bom, então muito obrigada, boa noite e se cuide bastante na quarentena. Aproveite também o tempo, Vocês né, também. que está sobrando. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Oi, pessoal. Olha, obrigado a todo mundo que assistiu. Boa noite para todo mundo. Eu só quero lembrar que amanhã, às 18 horas, nós temos uma live com alunos de pós-graduação, tá bom? Então, amanhã, às 18 horas, tem live aqui. Todas as terças e quintas, na verdade, tem live às 18 horas com alunos de pós-graduação de IFIX. Então, gente, não percam, tá? Por favor. Beijos e se cuidem na quarentena.